Que luz é essa? Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. No ar, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Está no ar mais um programa Mãe Divina. Esse programa que é uma continuação do programa passado sobre desenvolvimento mediúnico. Mas nesse programa nós vamos abordar sintomas de mediunidade, em desarmonia, sintomas de mediunidade quando você está no terreiro desenvolvendo, e ética no trabalho mediúnico, que é muito importante, né, para todos nós. Boa noite, Gisele. Boa noite, Nicolas. Boa noite. Boa noite. O tema hoje é bem interessante, né? O tema desenvolvimento mediúnico é um tema muito extenso, que a gente poderia falar diversos programas. E hoje o assunto ética e sintomas de mediunidade é importantíssimo para todos os médiuns. Para a gente saber, às vezes, se nós estamos em desequilíbrio com a nossa mediunidade, o que afeta no nosso dia a dia, o que afeta na nossa vida, no nosso cotidiano. E a ética também faz parte, né, do desenvolvimento mediúnico. Quando a gente lista uma série de fatores que a gente possa seguir no nosso dia a dia, é importante para o nosso desenvolvimento e mediúnico e como seres humanos também. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez por mais um programa. Como a gente fez no programa passado, hoje a gente vai estar respondendo mais perguntas. A gente selecionou mais algumas do pessoal que mandou. Obrigada a todos. Todas as perguntas que a gente recebeu são muito bacanas. Deu até trabalho para escolher quais que a gente ia responder hoje no ar. É verdade. Então, esse assunto, se a gente pudesse, a gente faria mais uns 10 programas a respeito, né? De tão extenso que é. Muito, é verdade. Mas a gente vai tentar resumir o máximo para poder dar continuidade nos assuntos aí para os próximos programas. Legal. E no programa passado, nós começamos o programa falando dos sintomas, né, de mediunidade. E nós falamos de vários sintomas, de como se processa o desenvolvimento mediúnico no começo, da caminhada do médium. E é muito importante a gente entender o que se passa, né, no nosso corpo, na nossa mente, qual o processo mesmo de ligação com os guias, mestres, mentores, orixás, porque nosso corpo ele tem uma estrutura energética, física, psíquica, né? Um campo psíquico também que nos envolve. E quando nós entramos em contato com o sagrado, ele começa a sofrer uma transformação mesmo, né? Uma evolução, na verdade, onde nossas ligações através dos chakras, nossos canais energéticos, começam a se ligar a esses poderes maiores e mais sutis do que onde nós estamos nesse momento, encarnados, né? E é aí que se dá todo o processo dos famosos sintomas da mediunidade. É legal falar de sintomas, né? Porque tudo que acontece no espírito reflete no corpo, né? A gente pode dar um exemplo, tanto isso negativamente como positivamente. Quando uma pessoa vibra energias positivas, ela atrai energias para ela, situações positivas para a vida dela. E isso reflete também no corpo, na aparência física dela, no bem-estar dela. E quando ela sente, ela vibra energias negativas, isso reflete no corpo, ou com doenças, ou com algumas, como uma aparência, às vezes negativa, uma aparência apática, né? Então tudo é reflexo do nosso espírito, do que nós vibramos mentalmente. É isso aí, Nicolas. Bom, agora que nós já falamos um pouquinho do assunto do programa de hoje, eu vou abrir o programa fazendo a nossa famosa oração de abertura, tá bom? Todos sintonizados conosco nesse momento, respirem e
vamos nos ligar ao sagrado nesse momento. Nós somos envolvidos pelo escudo invisível do amor eterno de Deus. Todo exército de Deus nos protege e nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós. Nós somos iluminados e imunizados pelo Espírito vivo todo-poderoso, onde nenhum mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder, possa penetrar. Se Deus, a Sagrada Mãe Divina, orixás, santos, anjos, guias, mestres e mentores são por nós, quem serão contra nós? Assim seja. Assim seja. E agora nós vamos ouvir um ponto muito bonito de Mãe Iemanjá. Curtam aí, entrem na frequência de Mãe Iemanjá, Mãe da Geração, Mãe da Vida, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pensador chorar. Quem escuta a Mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Vai, Iemanjá. Mãe d'água, seu canto. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Olá, meus irmãos, estamos de volta. E o que o Nicolas falou no bloco passado, na abertura do programa, foi muito importante, porque na verdade nós somos o que vibramos, né? E quando nós iniciamos um caminho mediúnico em nossas vidas, todos os nossos campos começam a aflorar, né? Inclusive a nossa sensibilidade. E quando a nossa sensibilidade aflora, junto com os nossos outros campos mediúnicos, nós começamos a sentir muitas sensações, diversas sensações. E por muitas vezes nós já estávamos carregados, que a gente chama de carregados, né? O que é carregar? O que é estar carregado? É estarmos conectados com energias não muito bacanas, né? Porque às vezes nós vibramos ódio, raiva, impaciência, e uma série de sentimentos negativos, mas que quando nós não afloramos nossa mediunidade, nós nos sentimos muito assim, né? Nós não temos essa sensibilidade de começar a perceber o quanto às vezes nós nos prejudicamos com várias atitudes. A partir do momento que nós começamos a desenvolver a mediunidade, esse campo se abre também, e nós começamos a sentir tudo que está à nossa volta. E às vezes, por isso dá a impressão que o desenvolvimento mediúnico é muito difícil, porque eu estou começando a sentir várias sensações ruins, várias sensações de desconforto que antes eu não sentia. Mas na verdade, antes você não sentia porque você não tinha ainda aflorado os seus campos mesmo de mediunidade. Então você já tinha essa vibração negativa com você, e quando você aflorou, você começou a senti-las. Tudo começa no nosso mental, né? No que nós pensamos e o que programamos no nosso dia a dia mentalmente. Porque quando estamos desenvolvendo a nossa mediunidade,
temos que colocar na nossa cabeça: somos filhos de Deus, não iremos ser afetados por energias negativas e seres negativos se vibrarmos positivamente. Então, se você entra em qualquer tipo de lugar que seja carregado, e tem aquele famoso médio esponja que está em desenvolvimento, você não é um médio esponja. A sua cabeça está programada para que você seja um médio esponja. Se você colocar na sua cabeça, na sua mente, que você não absorve esse tipo de negativo, que você está protegido por Deus, você puxar a força de Ogum, de Exu, de Caboclo, você não vai sair carregado de nenhum lugar. E se tudo começa na mente, com certeza termina no coração. Então, se você está vibrando amor, paz, tranquilidade, alguns sentimentos, como o Marcel disse, realmente nossos campos se afloram, realmente a gente consegue controlar esse tipo de situação. É verdade. E também lembrar que dentro do processo de desenvolvimento mediúnico são várias fases. Cada uma é uma fase única. As sensações que você vai ter dentro do desenvolvimento, elas vão mudando. Uma hora você vai estar se sentindo com dor de cabeça, mas quando você vai e trabalha e se conecta com a espiritualidade, depois essa sensação passa. Às vezes você começa a não se sentir bem, começa a não ter vontade de ir para o desenvolvimento. Isso também pode acontecer porque, como somos um exército de Deus e da espiritualidade, a gente sempre tem que estar atento às vontades que não são nossas, na verdade, mas que vêm para nos provar. Então, a gente sempre tem que estar com a cabeça firme nesse processo de desenvolvimento. Não só no processo de desenvolvimento, mas depois que o médico está desenvolvido e dentro do trabalho dele. Então, aproveitando tudo que o Marcel e o Nicolas colocaram aqui, serve para todos. Não só para quem está iniciando, mas para quem já está trabalhando, para quem já se desenvolveu, para quem já está faz tempo, serve para todos esse recado. De estar sempre se policiando naquilo que você vibra e atento às coisas que chegam até você. É importante também deixar claro que quando você começa a sentir sensações que não são muito bacanas, muitas pessoas vão falar sintomas mediúnicos em desarmonia. Mas quando você está no desenvolvimento mediúnico, isso não é verdade, né? Não é que está em desarmonia. É exatamente pelo que eu tinha falado anteriormente, né? Você estava num padrão, muitas vezes não muito bacana. E quando você entra em contato com as forças maiores de Deus, você começa a sentir tudo que você já vibrava e não sentia porque você não tinha campo aberto para sentir, né? Então, essas sensações, eu vou dar vários exemplos aqui para ver se eu consigo ser mais claro quando eu falo em sintomas assim negativos, né? Sensação de peso na cabeça, na nuca, nos ombros, né? Uma facilidade de captar energias negativas do local, né? É óbvio, porque quando você começa a desenvolver e aflorar a tua mediunidade, você vai começar a captar mesmo todas as energias, né? Um nervosismo acentuado, né? Irritação por motivos banais, insônia, inquietação íntima, desassossego, calafrios, arrepios constantes no corpo todo, ou em partes do corpo, cansaço, falta de vitalidade, falta de ânimo para trabalhar, pessimismo ao extremo, alternância de humor, tristeza profunda, e assim por diante, né? Desconfiança generalizada de tudo acerca da tua vida, sensações de presenças imateriais, como sombras, vozes, vultos e assim por diante, né? Isso tudo faz parte de um processo de limpeza teu, intimamente. Não é que o desenvolvimento mediúnico traz isso, né? E não é que a tua mediunidade também está errada ou em desarmonia. Você está limpando o teu campo mediúnico. Você está entrando num novo processo. É como que uma iniciação, né? Qualquer iniciação que você faça no lado espiritual, você morre para o teu estado atual e nasce para um estado melhor. Então, o desenvolvimento mediúnico são uma série de iniciações mesmo, onde cada guia começa a trabalhar o teu campo espiritual de uma forma
muito profunda. Então, você que sente esses sintomas que eu acabei de falar, não se entre em desespero, não fica achando que é o desenvolvimento na Umbanda que te traz esse desconforto, que não é a realidade. Você só está limpando tudo que você já veio carregando durante a tua vida e que agora você tem a oportunidade, dada por Deus, pelos orixás e pelos guias, de se ver livre de tudo isso. E uma coisa é você sentir esses tipos de sintomas e abraçar eles para a sua vida. Então, ao longo da sua caminhada, você vai sentir algum sintoma de raiva, de tristeza, de falta de vitalidade, de desconfiança. Mas não quer dizer que você tem que abraçar ele para a sua vida e para dentro de você. Você pode até sentir ele, mas você não deixa ele entrar dentro de você. Você não deixa ele entrar dentro do seu íntimo, dentro dos seus pensamentos. E é engraçado que os pensamentos negativos, que muitas pessoas pensam, né? Que o pensamento negativo ele é mais forte que o positivo. Com certeza não é verdade isso. Porque às vezes você está feliz, sente um sentimento de felicidade. E aí você não abraça o sentimento de felicidade, mas quando você sente um sentimento de raiva, a primeira coisa que você faz é abraçar e deixar ele tomar conta do seu campo, dos seus chakras, do seu pensamento. Então, tudo é questão, como o Marcel falou, é praticar. Praticar o quê? O seu mental. Se observe. Tudo que você faz no seu dia a dia, você tem que se observar. Por que eu estou sentindo isso? Tem motivo para me sentir isso? Não tem motivo. Então, por que eu estou sentindo? Então, se não tem motivo e não é meu, então não me pertence. Mesmo se pertencer a você por algum motivo, você também tem que se controlar. Porque se a partir do momento que tem algum motivo você ficar com raiva, se você dá vazão para esse motivo, aí se abre um campo para entrar um monte de energia negativa. Então, mesmo com motivo, manda embora isso. Pense em outra coisa. Trabalha a sua mente para ela pensar positivamente. E tudo isso é muito positivo, no final das contas, porque se você está trabalhando, porque deve ter gente que me ouviu e falou assim, mas eu conheço um médium que trabalha 20 anos na Umbanda e que tem exatamente isso que você falou, Marcelo. Você está falando que é no começo da caminhada. Na verdade, o começo da caminhada, meus irmãos, é até o final da nossa vida, porque o espírito é eterno, né? Então, eu não acredito que nenhum médium umbandista vá falar no decorrer da tua caminhada que já é desenvolvido em sua plenitude. Porque a religião de Umbanda, ela é movimento. Movimento é vida. Umbanda é vida. Então, nunca ache que você vai alcançar um patamar de desenvolvimento absoluto, porque isso não irá acontecer, tá bom? Nós estamos em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então é lógico que em certas situações das nossas vidas, nós vamos sentir esses sintomas também. Mas isso é uma bênção de Deus, porque nós temos as condições de sentir, de saber de onde vem, o porquê vem e a condição de anular, de tirar da nossa vida. É uma batalha? É difícil? É muito difícil, porque nós infelizmente temos o padrão de puxar coisas do nosso passado para o nosso presente. Né? Muitas coisas de bom acontecem no nosso passado, mas nós temos a infelicidade de normalmente marcarmos só o que aconteceu de ruim. Poucas são as pessoas que conseguem reciclar seus acontecimentos negros no passado e trazer só a luz para o presente, né? Eu me coloco nessa batalha também, porque eu também eu estou constantemente numa batalha ferrenha de entendimento da minha natureza, do meu eu, porque eu também estou em desenvolvimento, todos nós estamos. Então, a batalha ela é constante, mas o dom da mediunidade na Umbanda é tão maravilhoso que nos dá essa ferramenta de sentirmos, captarmos, às vezes passarmos mal, mas por um bem maior, que é a reciclagem, a anulação de tudo que aconteceu de ruim em nossas vidas, e se acontecer no presente também, a capacidade de transmutar, de realmente tirar o que está de ruim na nossa vida e trazer só os axés. A palavra do Nicolas foi muito importante, porque é isso mesmo. Nós temos a mania de carregar fardos negativos na vida. E nós carregamos se quisermos, né? São nossas escolhas. Um dia eu estava conversando com o seu Sete Cruzilhadas, que é o Exu, o pai da Gisele. E ele falou, meu filho, a escolha vai ser sempre sua. Você quando nasceu, em todos os momentos dos seus dias aqui na Terra, você
fará a tua caminhada através das suas escolhas. Você já acorda escolhendo. Desde as pequenas coisas até as maiores. Você acorda, o que eu vou fazer agora? Tomar banho, tomar café da manhã, ou fico mais um pouquinho na cama. Você já entra numa encruzilhada desde quando você acorda. E só resta você escolher mesmo o que você quer para a tua vida. Você quer luz ou você quer treva? A treva não é dos outros, não é a treva que nós temos no nosso subconsciente. Aquela treva do fogo, o enxofre do inferno. Não, as trevas são as nossas trevas, né? O que você quer fazer com elas? Né? Você quer torná-las inimigas, ferrenhas de você? Porque aí se ela for tua inimiga, você nunca vai entender as suas trevas. Presta atenção no que eu estou falando agora, porque isso é muito importante. Se você tiver as suas trevas como o teu inimigo mortal, você sempre vai ganhar, você sempre vai lutar com elas e nunca vai ganhar, porque ela sempre vai se ocultar no abismo mais escuro do teu ser. Agora, se você tiver as suas trevas como uma aliada para a tua evolução, as suas trevas internas, eu estou dizendo, que fique claro, lógico, né? Se você tiver as suas trevas como uma parte criativa do teu ser, aquelas trevas que te avisam, olha, você ainda tem isso aqui de ruim na tua vida, ó. Você ainda tem esse negócio para melhorar. Você ainda tem esses paradigmas, esses dogmas para resolver. As trevas são o nosso aviso do que nós precisamos melhorar na vida. Aí você consegue vir à luz de uma forma muito intensa. Isso tudo é muito importante e muito valioso também. Se a gente aprende a praticar tudo isso no nosso dia a dia, nossa vida melhora 100%. E só tende a melhorar cada vez mais. Tem alguns outros sintomas também que eu acho que é bem comum do pessoal sentir durante os trabalhos, durante o desenvolvimento, como os arrepios, que às vezes você está ali dentro do trabalho, a entidade se aproxima e nesse momento você sente a energia, né, da entidade se aproximando do teu guia, do teu mestre, e você se arrepia, você se emociona. Às vezes você sente gratidão nesse momento, você não entende por que você está sentindo gratidão naquele momento, mas pode ser um mentor ou um guia que te acompanha tanto, que está tão próximo de você, que te ajuda tanto que você às vezes nem ainda tinha consciência dele, mas quando ele se aproxima de você, você já tem esse sentimento, é um sentimento natural, você se sente grato naquele momento. Você às vezes também pode ter a sensação de que você está maior, que a sua aura está expandindo, então você tem a sensação de que você cresceu, que você ficou maior, isso também é bem comum. Você pode se emocionar e sentir vontade de chorar. Então tem gente que quando vem um orixá em terra, vem um guia em terra, se emociona de tal maneira que começa a chorar. Chorar de emoção, não é de tristeza. Então brota naturalmente dentro de você. E todos esses sintomas eu acho que são bem comuns no trabalho de desenvolvimento. E o desenvolvimento mediúnico, ele realmente ensina tudo isso que vocês falaram, né? Para o médium. E é importante dizer que o médium não tem que ser preguiçoso. Porque o desenvolvimento mediúnico, ele abre tudo isso para você. Essa oportunidade de crescimento. Mas às vezes o médium se coloca numa condição de eu quero ficar assim, nesse jeito, parado, estático, e a culpa é da espiritualidade. Né? Não é bem assim que funciona. Num curso você aprende diversas coisas. Você aprende a rezar, você aprende a tomar banho de ervas, acender vela para os seus guias, pedir proteção. Então, se você se coloca numa condição de preguiça mental, tanto física como mental, se você não ajoelha no seu dia durante 5 minutos para rezar, e você quer que sua vida seja 1000 maravilhas, então é melhor você repensar muita coisa. Porque a Umbanda não precisa de médios preguiçosos, a Umbanda precisa de médios corajosos e que estejam dispostos a lutar contra tudo que queira te prejudicar, tanto o seu passado, quanto o seu externo, o seu interno. Então, tem muitas situações na nossa vida que nós temos que agir. Agir e não ficar estáticos. E olha, sem amor e com preguiça é impossível você fazer um trabalho mediúnico, né? A preguiça é terrível mesmo, né? Quando nós temos a intuição de fazer algo, faça. É lógico que é a intuição dentro de um bom senso, né? Se você intuir que vai acender uma vela preta pro Oxalá, não segue, né? Porque isso não é uma intuição, né? Isso é algum espírito de porco aí perto de você soprando o que não deve.
Agora, se você tem uma intuição de tomar um banho de erva, de acender uma vela, de fazer uma oferenda, faça mesmo. Não precisa gastar milhares de reais para fazer uma oferenda para o teu orixá. Porque o orixá, ele não quer pompa, ele não quer riqueza, ele quer o teu amor. Ele quer os elementos necessários para poder trabalhar em você o que é necessário que seja trabalhado, né? O orixá não precisa de comida, o orixá não precisa de fruta, o orixá não precisa de bebida. Tudo que você oferece para o teu orixá, na verdade é para você mesmo, porque ele vai manipular na matéria esses elementos, transformá-los em energia para suprir as suas necessidades. Então, que todos tenham isso na consciência, né? Quando fala em oferenda de orixá, normalmente você fala, estou sem dinheiro, não dá para fazer. Isso não é verdade. Se você usar o teu coração, vamos supor para uma Oxum, comprar uma maçã, uma vela rosa, uma champanhe, ou o que você puder, vai no pé de uma cachoeira e faz com todo o teu amor e com toda a tua devoção, com certeza vai surtir mais efeito do que aquela pessoa que gasta 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, só para ter o resultado pronto, e ela vai lá sem amor, ela vai lá sem a dedicação, ela vai lá sem sentimento nenhum, só esperando o resultado porque ela pagou, né? E Oxum não quer que você pague o amor dela, né? Oxum quer que você sinta o amor dela. E assim é com todos os orixás. É verdade. Agora, você que tá sem nenhum real no bolso, não se desespera, tá? É verdade. Pode usar o teu amor. Nesse momento, o orixá, guia, mestre e mentor, eles entendem a vida que a gente leva aqui na Terra. Eles acompanham a gente, eles acompanham a nossa vida. Então, no momento que você está sem nada, é o momento onde você mais tem que ter fé e mais amor. Então, busca o seu amor e a sua fé e oferenda isso a eles. E eles vão te ouvir. É verdade. Se você não tem nada no bolso, tenha consciência que você tem tudo dentro de você. Então, todos os orixás estão dentro de você. Todos os guias, mestres e mentores estão conectados a você, mesmo que você não incorpore, né? Então não tem desculpa para você não fazer a tua oferenda. A oferenda é o teu coração. A oferenda principal é o teu coração. Eu sei que tem toda uma teoria acerca das oferendas, e são reais mesmo. Às vezes é necessário a oferenda material, mas a lei maior, a justiça divina, com certeza entende a tua situação. Então não se desespere mesmo, como a Gisele falou, maravilhoso. E é muito real. Não se desespere, use o teu coração e a vela que fica acesa constantemente na tua alma, né? O que a Gisele falou realmente é um ponto crucial. Não caia na besteira de pensar que o orixá ou o guia não sabe da sua vida, não sabe da sua situação, né? Eles são seres elevados. Como eles não sabem o que acontece? Como eles não sabem, não importa, tem que fazer. O guia entende, o orixá entende. E foi o que eles dois falaram. A fé e o amor é que faz a ponte da ligação. Se você não tem uma vela, o seu amor, a sua fé, vai ser a ligação com o seu orixá ou com o seu guia. Não importa. Uma vez, eu ouvi Rubens Saraceni falar o seguinte: um clamor do fundo do seu coração para o orixá vale mais que 10 oferendas. Isso é muito importante. Ou seja, o que liga nós a Deus, aos orixás, aos guias, é o que vibra dentro da gente. Isso é muito importante falar também. É o famoso fé move montanhas, né? Exatamente. Com a consciência de que nunca o orixá vai te repreender, vai te punir, vai te castigar por você deixar de fazer algo. O orixá, ele sempre vai te amparar. Se você está no estado negativo, meu irmão e minha irmã, se você fez alguma coisa muito errada na tua concepção, e que você não se acha merecedor mais de nada na vida, a não ser as desgraças que o mundo possa te dar, bem-vindo à realidade. Isso não é real. Isso é uma ilusão da tua cabeça. Porque para o orixá, todos são filhos. Todos têm uma segunda chance. Então é lógico que o que nós fazemos nós vamos pagar. Mas nós podemos pagar através do nosso trabalho, né? Do nosso amor, do nosso bem-fazer, né? Para nós mesmos e para o próximo. Então existem várias maneiras de pagar. Você pode pagar na dor, que é quando você se revolta, ou quando você se estagna, no sentido de não fazer mais nada para você nem pelos outros, você desistir da vida mesmo. Ou você pode pagar através do seu trabalho, da sua dedicação, do teu amor. E com certeza essa forma de pagamento é a forma mais luminosa que existe, né? Se você fez algo de errado, não se destrua. Não se permita que as pessoas te destruam através de palavras, de atos, né?
Elas podem tentar te destruir, mas a tua força é maior do que tudo. E se você errou, levanta, pede perdão ao Oxalá e segue em frente. Isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, que nós tenhamos essa consciência também. Acho que um outro ponto bacana de trazer para vocês, na parte do desenvolvimento, é lidar com as suas vergonhas, né? Porque tem muita gente que é tímida. E dentro de um trabalho onde você vai estar incorporando uma entidade, e vem o caboclo, aí ele dá o grito dele, tem os gestos dele, vem o orixá e dança. Tem muita gente tímida. E às vezes é difícil lidar com tudo isso, né? Às vezes a pessoa é inconsciente. Então é aí nesse momento que o médium pede, me deixa inconsciente, pelo amor de Deus, para eu poder fazer o que for necessário. A inconsciência, ela não é um ponto passivo para que você possa se desenvolver nesse sentido. Você vai ter que lidar com essas suas limitações, porque é uma limitação nossa mesmo. Eu mesma tive que quebrar vários paradigmas, né? Tá aqui o Nicolas e o Marcel que não me deixam mentir. Que eu sou uma pessoa tímida. Para mim, isso também foi um ponto de desenvolvimento. E é constantemente, dependendo da situação onde eu me encontro. Então é normal para você que sente isso, para você saber que não é só você. Muita gente sente isso. Então, tenta lidar com isso da melhor maneira. E dá passividade aos guias. Deixar com que eles venham, com que eles falem. Não se sentir culpado depois, porque fez um atendimento. Ai, meu Deus, foi lá uma pessoa no centro, atendi, e meu guia falou isso e agora. Então, tenta não colocar isso na frente do seu desenvolvimento. Porque o guia vai falar, mas ele sabe o que ele está falando. Às vezes a gente não sabe e acha aquilo bobo ou sem sentido. Mas para a pessoa que está escutando, aquilo fez todo sentido. Então dá passividade, deixa o guia dançar, deixa o guia dar o brado dele, deixa o guia arriscar o ponto dele. Se o guia pede uma vela, deixa o guia pedir uma vela. Confiar mesmo em você que está fazendo um trabalho de coração e no guia que está ali fazendo também um trabalho de coração junto com você. Que todos tenham consciência de que cada movimento que o guia faz no trabalho tem o porquê fazer. Um estalar de dedos, quando ele aponta para um grau, né? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda, em diagonal, para frente, para trás. Quando o guia abaixa, fica de joelhos. Quando ele dá um tapa no chão, às vezes, que ele dá um tapinha no chão lá. Quando ele cruza o solo, quando ele dá o seu brado, tudo tem um porquê. Todos são movimentos mágicos. E não acha que é só porque o caboclo vem, ele é guerreiro lá da tribo, e aí ele vem dar o brado porque ele é o guerreiro da tribo e ponto final. Não. Esse brado tem um porquê, né? Os gestos dos guias têm sempre o porquê. Então, quando você não dá a passividade necessária, ele trabalha também, mas ele trabalha de uma forma não tão plena como ele poderia trabalhar, porque você não entende o porquê que os guias fazem esse movimento e eu estou explicando agora o porquê. Então não tem mais desculpa, né? Incorporou, deixa o guia trabalhar. Né? Deixa o guia trabalhar, porque no decorrer dos anos, quando você vai trabalhando com o mesmo guia, ele vai te mostrando o porquê de tudo. Isso você pode ter certeza. O desenvolvimento mediúnico é tão pleno e tão maravilhoso que ele trabalha tudo. Você vê a Gisele falando da timidez? Então, até isso trabalha, né? Porque se você deixa de ser tímido num terreiro, você deixa de ser tímido na vida também. Você enxerga a vida de outra forma, né, Gisele? É verdade, é um exemplo bobo, mas acho que acaba ilustrando aí para o pessoal entender melhor. É como você está no seu trabalho e tem um chefe que só te poda. Tudo que você vai oferecer para ele de novidade, ele fala não para você. Não deixa você fazer nada. É a mesma coisa a gente trabalhando com o nosso guia. Então, tudo que ele vem trazer, se a gente poda por vergonha, se a gente poda por achar que aquilo é bobo, que aquilo não está certo, a gente acaba falando não para a entidade. Tudo bem que o caboclo, quando vem, ele não precisa dar cambalhota, sair chacoalhando pelo terreiro. Ele não vai fazer isso. E isso acho que é até uma cultura que tá mais amena hoje, né? Os guias hoje vêm com mais tranquilidade. Então, esse exemplo é bobo, mas serve para você pensar no seu exemplo como pessoa e no seu exemplo como instrumento de trabalho. É importante falar também que lógico que o guia não vai dar cambalhota, dar um tapão no outro guia do lado, né?
mas também deixar ele vir naturalmente, porque é sempre o meio termo, né? Não se pode também ele desmaiar no chão, bater tua cabeça no chão, bater você no teto, na parede, porque não é o exorcismo, né? Não é o exorcista, não é o filme do exorcista, né? Mas ele pode vir de uma forma assim a chacoalhar um pouco o teu corpo, porque quando ele chacoalha o teu corpo, ele está alinhando todas as suas entradas e saídas de energia. Então também não precisa vir num suspiro, na noite de luar, né? Vem. Pronto, ele veio. Pode acontecer, mas se não acontecer dessa forma, fique tranquilo, dê vazão. O medo e a incerteza, ela bloqueia a manifestação do seu guia, mas ela também bloqueia a sua vida, né? Se você tiver medo de viver, incerteza das suas escolhas, sua vida vai andar torta. Então é o mesmo exemplo da incorporação do guia. E uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente é comprometimento. Se você tem que ter comprometimento com você mesmo, se você se comprometer a evoluir, a tratar as pessoas ao seu redor de uma maneira mais gentil, mais carinhosa, mais educada, a se tratar bem, a fazer o que realmente você gosta de fazer, não o que os outros querem que você faça, e isso vai refletir também na sua incorporação, vai refletir na sua mediunidade. Então, não tente fugir da sua vida e focar na sua religiosidade, ou vice-versa. As duas andam lado a lado. Então, quando você anda bem na sua vida, você anda bem na sua espiritualidade, e vice-versa. Então, o comprometimento tem que partir de você, né? Medo, incerteza, vergonha, qualquer outro sentimento que você sinta, tem alguém ali do seu lado e ele vai te ajudar. Uma vez eu ouvi de um caboclo, que é um pai para mim, ele falou a seguinte frase para mim: filho, quando você não sabe qual é a direção para caminhar, apenas caminha. Acredita e caminha. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Qual é o caboclo? Pai Ventania. Com certeza. Pai Ventania. É isso aí. Só para terminar esse bloco, que já está no finalzinho, então é isso, ó, não tenha o desenvolvimento mediúnico como um fardo, né? Não use esse desenvolvimento mediúnico para suprir as suas carências e para ficar perguntando para as pessoas, às vezes, algo que você já sabe, né? Estou cheio de problemas por conta do desenvolvimento mediúnico, me ajudem, pelo amor de Deus. Pergunta para 15 pessoas diferentes, cada pessoa vai te falar uma coisa, você vai se enrolar todo, né? Confie em quem está na frente do trabalho, confie nos guia-chefes, confie nos dirigentes, né? Não use o desenvolvimento mediúnico para ganhar amizades, para suprir suas carências, porque não é esse o caminho, né? Sem dogmas, sem nada que te atrapalhe nesse sentido, né? Sem drama, porque o desenvolvimento mediúnico, ele é maravilhoso. Você deve encarar o desenvolvimento mediúnico com uma leveza, né? Como uma aventura no bom sentido, uma aventura do seu ser imortal. Você vai levar isso por toda a tua eternidade, né? Vai ficar marcado na tua existência, que você se desenvolveu mediunicamente nessa vida, que você trabalhava com os guias, mestres, mentores, e nós sentimos essas emoções quando os guias vêm, ou até os orixás, porque todos os guias mais próximos que vêm trabalhar com a gente fazem parte da nossa cúpula familiar, né? É lógico que nós não vamos reconhecê-los, mas eu tenho certeza absoluta que todos os nossos guias mais próximos, aquele que nós olhamos e falamos, nossa, eu amo esse guia, são parte de nossa família espiritual. Então é lógico que eles vão te amar incondicionalmente, eles vão cuidar de vocês incondicionalmente. Seja leve, fique tranquilo, relaxa mesmo. E aí tudo vai correr de uma forma muito bacana. Então, ó, nós vamos ouvir mais um ponto de Pai Obaloaê, né? Senhor da evolução, Senhor da transformação, Senhor da transmutação, né? E vamos entrar nessa vibração, que aí o terceiro bloco nós vamos falar perguntas e respostas, mas também vamos falar uma coisa muito importante, que é a ética mediúnica. Um abraço, até daqui a pouco. Saravá, Baluaê! Totó, Baluaê! Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele
Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Mãe Divina. E nesse terceiro bloco, só para terminar o nosso bate-papo do segundo bloco, eu falei que desenvolvimento mediúnico não é para fazer amizades, não é para fazer amizades no mau sentido, né? Quando você quer suprir uma carência. É lógico que no desenvolvimento mediúnico você vai conhecer pessoas bacanas, do mesmo meio religioso que você, né? Mas que não te dá o direito de ir para um desenvolvimento mediúnico só para fazer amizades, né? Para namorar, para conhecer pessoas. É esse intuito que eu quis dizer, tá bom? Lembrando que ética deriva da palavra caráter, valores morais, né? Então, quando você está no templo de Umbanda, você é como se fosse um padre ali dentro. O padre no sentido que eu quero dizer é, o que você ouvir ali, você não vai sair contando para todo mundo. Então, se você incorpora um guia e você tem, vamos dizer assim, você é consciente ou semiconsciente, você ouve uma pessoa conversando com o seu guia, pedindo ajuda, você não vai usar isso como benefício próprio. Ou sair contando para amigos do próprio terreiro. Porque eu já vi isso acontecendo no passado. Não vou citar nomes, mas eu já vi acontecer isso no passado e isso destrói a confiança. E isso é muito triste falar disso, porque às vezes as pessoas linkam essa atitude com a do guia, mas o guia não tem nada a ver com essa situação. O guia está ali para ajudar. E as pessoas, às vezes, usam a má fé e o nome do guia para interferir na vida das outras pessoas. E eu acho que isso é uma atitude muito errada. Muito mesmo. Então, você está no terreiro de Umbanda, o que você ouve ali morre com você. Ponto final. E eu tenho que sair falando, sair comentando. O seu guia ouviu, não você. Você ouviu para aprendizado e ponto final. E já entramos na ética de trabalho, né, com chave de ouro. E na verdade, essa atitude, Nicolas, às vezes, muitas vezes, não é nem mau caratismo, é infantilidade, né? Porque a pessoa ela não passa por um desenvolvimento mediúnico com o tempo necessário, o ego dela vai tomando conta por falta de conhecimento mesmo acerca da mediunidade na Umbanda, e essa pessoa se torna infantil. Então ela se acha no direito de usar nome de guias, de fofocar mesmo entre os irmãos, né? Mas se Deus quiser, como os estudos estão aí borbulhando hoje em dia, né? Para nossa Umbanda, para fundamentar a nossa Umbanda mais, casas que praticam esse tipo de atitude infantil perante a religiosidade vão enfraquecendo, porque as pessoas não permitem mais, né, participar de um grupo onde acontece várias coisas, uma delas esse tipo de atitude, né? Às vezes os próprios dirigentes querem manipular uma situação, querem prender os médiuns, né, como se fosse deles, né, como se pertencessem a eles, né? E os médiuns hoje em dia já não caem mais nessa armadilha. Eles vão vendo que a Umbanda é muito maior, a Umbanda é livre, a Umbanda é amor. Não cabe mais esse tipo de relacionamento com o dirigente. O dirigente não tem mais essa capacidade, ou então, se tem, já está definhando mesmo esses dirigentes mal intencionados que querem a Umbanda para si, que querem as pessoas para si, e não querem um trabalho de caridade de verdade. Um ponto que você falou, que é importante ser frisado mesmo, é a questão do templo no seu encontro social, né? Então, quando você vai lá no desenvolvimento mediúnico, você está lá
se desenvolver. Então, quando você está dentro de um templo, você não vai ficar olhando a roupa do outro médium, ficar olhando o que está à sua volta. Ali é você com você. É você com o seu íntimo, é você com os seus guias, com os seus orixás. E a única pessoa, esse é uma opinião bem particular, a única pessoa que você tem que olhar e observar o tempo inteiro é quem está à frente dos trabalhos, o sacerdote, porque ele é o exemplo que tem que ser seguido. Ele é o irmão mais velho, é o pai que você tem que se espelhar. E não ficar olhando a atitude de fulano, criticando, você viu que o que outro médium fez? Isso não faz parte do desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico faz parte para você se conhecer a Umbanda e os seus guias. Isso serve também para os cambones, né? Essa ética de não falar, não comentar nada que escuta, porque o cambone também está ali, dando assistência ao guia e ele está junto. Quando a pessoa está se consultando, ele está ouvindo o que a pessoa está falando na maioria das vezes. Então, assim, isso também faz parte da ética do trabalho. O cambone também, junto com o médium, tem que ter a consciência de que ele é um confessionário mesmo, que isso tem que ficar velado. E isso também não acaba aí, né? Como o Nicolas falou, comentou. Então, você não tem que ficar reparando nos irmãos, mas você também tem que ter consciência da sua postura, né? Homens e mulheres, na vestimenta. Então, você vai para um trabalho dentro do terreiro, você não vai de roupa transparente, você não vai de decote, mini saia, shorts. Você vai de acordo com o vestimento de trabalho do seu terreiro, do seu templo. Então, prestar atenção nesses detalhes é muito importante. Tem uma regra lá no Templo Mãe Divina que é o seguinte: o cambone, ele é cego, mudo e surdo, né? Porque o cambone é um papel, ele faz um papel vital para o trabalho de Umbanda, que é de assessoria aos guias que estão trabalhando. Então, quando o cambone atravessa essa regra de ser cego, mudo e surdo, ele está atravessando, na verdade, a confiança dos orixás, né? A confiança de toda uma falange que confiaram nele ali para estar assessorando, para ficar lá, do lado do guia, mas no sentido de sempre apoiar o guia no seu trabalho, né? Cambone, que pratica fofoca, que pratica qualquer ato fora da ética e do bom senso na Umbanda, ele não sabe a infração que ele está cometendo. Assim como os médiuns que recebem seus guias não dão a passividade necessária, tratam das pessoas e começam a comentar com as outras pessoas. Você viu aquela pessoa lá que o meu caboclo atendeu? Menino, ele falou isso. Ele está fazendo um papel tão feio perante a espiritualidade que ele começa a perder todo o teu dom, né? Assim como quem tem o dom da visão também, né? Que às vezes você tem o dom da visão e você começa a ver coisas fantásticas no terreiro, na tua vida, mas ao invés de você guardar para si, ou falar para alguém muito próximo, mas no sentido bom, né? Você viu alguma graça? Dividir, exatamente, porque às vezes é tão lindo o que você vê, que não é o meu caso, porque eu não vejo, não escuto, eu sou cego, muito surdo também, né? Mas às vezes a pessoa, o que ela vê é tão maravilhoso que ela quer dividir, mas tem outras pessoas que usam a tua visão para se sentirem especiais. Aí você viu, não, você não viu, mas eu vi, o teu guia assim, assado, cozido, frito, nossa, mas eu estou vendo uma energia perto de você, e ela começa a querer manipular todos à tua volta, porque ela se sente como se fosse a única que vê numa terra de cegos, e não é verdade, porque tem muitos médiuns que enxergam com a sua mente, com o teu mental, né? E às vezes o que a pessoa vê na sua clarividência, quando ela começa a praticar esse tipo de atitude, começa a ficar distorcida e ela nem se dá conta. E perde o dom da visão e começa a inventar. Porque quando perde o dom da visão, ela começa a inventar. Eu vi, olha, você não viu, mas eu vi. Então, isso é muito importante para um processo de um grupo mediúnico dentro de um terreiro. Todos têm que ser honestos mesmo, ninguém precisa se sentir especial. É por isso que todos vestem branco, que a Gisele falou também é muito importante. Todos vestem branco, roupas largas, as mulheres sem muita maquiagem carregada, sem muito perfume, os homens também sem aquela camisa mamãe quero ser forte, né, curtinha, sem aquela pose de conquistador, as mulheres também, né, porque nós não vamos pro terreiro para procurar pares, para paquerar, né,
isso sai de todo um contexto sagrado. Não que o amor não seja sagrado, que o relacionamento não seja sagrado, mas no momento que você faz um trabalho dentro de um grupo mediúnico, no terreiro, isso é secundário, porque você deve amar a todos igualmente, né? É lógico que um relacionamento pode acontecer num terreiro, você não sabe o destino que te aguarda. Então, se você conhecer uma pessoa no terreiro, é alguma coisa. Agora, se você começa a olhar para todas as mulheres começam a olhar para todos os homens, aí não dá certo um. Mas ainda tem aqueles 2 que é bonitinho, ou então aquelas 2 que são bonitinhas. Aí você começa a entrar numa inversão de valores, né? Uma inversão total de valores, né? Então é só pra gente refletir. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante para exemplificar como isso tudo, como esse mecanismo todo é tão perfeito. Para a gente que é médio, consciente, semiconsciente, você pode reparar que o que fica na sua cabeça são partes da conversa. E muitas vezes você escuta aquilo, no momento aquilo serviu para você, mas depois que acabou o trabalho, depois que passa meia hora, você não consegue mais lembrar o que aconteceu. Você já não lembra mais o que falou, o que seu guia falou. Então eles mesmos se encarregam também de ajustar isso na sua memória. Só vai ficar aquilo que você precisa ter com você, e se você não precisa de nada daquilo mais profundo do que o que você assimilou, eles também vão, a sua memória vai se apagar. É meio mágico esse processo, né? Então, você vai até tentar lembrar, nossa, o que ele falou mesmo? E aí aquilo sumiu da sua memória. Então, ter tranquilidade para lidar com isso também. E para você ver como a própria espiritualidade é ética. Eles mesmos trabalham nesse mecanismo. Olha, gente, a mediunidade é silêncio, né? O desenvolver a sua mediunidade tem que ser silenciosa. Tem aquela velha frase, o silêncio é uma prece. E é verdade. Se você desenvolve a sua mediunidade no silêncio não ter vaidade da sua mediunidade, sair falando, nossa, eu incorporei o caboclo, ele é muito forte, ele é guia de falange, chefe de falange. Olha, na verdade isso não importa, né? O que importa é o desenvolver da sua mediunidade tem que ser tranquilo, silencioso. Se você tem algum dom de ver, de ouvir, e o seu guia te pedir, falar, fale isso, fale aquilo, fale. Mas se ele não te pedir, não fale. Guarde isso para você como aprendizado. Não queira ser o poderoso, ter poder. Isso é vaidade, e a vaidade enfraquece a mediunidade. E aí quando você tem a oportunidade de ter uma mediunidade para evoluir, você vai acabar regredindo. A mediunidade também, ela requer compromissos, né? Então, quando você entra num grupo mediúnico, você deve assumir um compromisso com você mesmo, né? Mas um compromisso real, porque muitas vezes você encara o terreiro como secundário, né? Na tua vida. E na nossa vida a gente tem espaço para tudo quando a gente quer. Então, o compromisso que você assume não é só o compromisso da tua vontade de ir ou não. Quando você vai assumir um compromisso de trabalho, os seus guias estão contando com o seu compromisso. E você deve ser compromissado com os seus guias também, porque eles estão lá para trabalhar. E eles trabalhando, você está evoluindo junto com eles também, né? Junto com os trabalhos que eles fazem. Importante também ficar claro que os dirigentes, eles não são perfeitos, eles são seres humanos, né? E resta a você entendê-los como tal, porque você não pode ter milindre por qualquer coisa que o dirigente fale, por qualquer ação que você não concorde 100% do dirigente, você já sai falando para todo mundo que o dirigente não presta, que essa casa já foi melhor, porque a casa já foi melhor quando acontecer na casa tudo o que você queria. Alguma atitude que o dirigente tomar que te contrarie de alguma forma, já não serve mais para você, nem a casa, nem o dirigente. Isso chama milindre. Você não pode ser um médium milindrado, né? Você não pode ser um médium das dores. Sabe aqueles médios das dores? Qualquer coisa está dolorido. Então você deve, sim, aceitar, porque se você tem compromisso com a casa, se você assumir um compromisso com o seu dirigente, com seus mentores, consigo mesmo, num trabalho espiritual, todo trabalho deve ser maior do que o seu milindre, né? Médium milindrado não para em nenhum lugar, né? Não consegue trabalhar nem na própria casa, porque se o próprio guia fala alguma coisa que você não gosta, você já rechaça.
fala, eu não vou fazer isso mesmo, não sei o que, eu sou assim mesmo, você se torna um médium arrogante, né? E não pode, de jeito nenhum, né? Isso vale também aos dirigentes, né? Eu estou falando de uma forma geral, tá bom, gente? Então, não me crucifiquem, mas existem dirigentes que são melindrados também, né? Onde se o médium não faz exatamente o que o dirigente quer, pela sua natureza, pela natureza do médium, o dirigente fica melindrado e começa a dar bronca, começa a perseguir, começa a chamar atenção na frente dos outros, começa a humilhar, né? Começa a ameaçar, né? E isso também não é o papel de um dirigente de Umbanda, né? O dirigente de Umbanda, ele deve muito entender a relação humana, ele deve entender essa relação do ser humano, porque o ser humano não vai fazer o que o dirigente quer 100%, não é robô, não é uma máquina pré-programada. O dirigente ele deve ser aberto às naturezas das pessoas, né? E é isso que causa muito conflito, né? Esse milindre, essa falta de humildade mesmo, de ambas as partes, né? Quando começa a haver muita guerra dentro do terreiro, panelinha, discussões, primeiro que tudo que acontece dentro do terreiro, a responsabilidade é do dirigente. Não há outra saída. Se acontecer no terreiro, o dirigente é o responsável. Ele está na frente do trabalho. Então a primeira coisa que o dirigente deve fazer, em vez de apontar o dedo para as outras pessoas, é apontar para ele mesmo. Entender aonde ele errou para que acontecesse esse fato dentro do terreiro. Então, isso faz parte de uma ética de trabalho. O terreiro fica leve. Quando o óbvio, o Alexandre comigo sempre falou isso no terreiro quando eu estava no Pena Branca. O óbvio não existe, né? Tudo deve ser explicado. A relação dirigente-médium deve ser totalmente aberta. Porque senão não há um trabalho real. Não há uma honestidade no trabalho. Essa é a palavra mesmo, né? Oi, tudo bem? Tchau, bênção. Oi, tudo bem? Tchau, bênção. Isso não é um relacionamento, né? Deve haver um relacionamento. É uma família, na verdade. Mas é uma família de trabalho. Não é uma família de sair para o churrasco, de sair para o envolvimento fora do terreiro, de sair para a festinha. Não. É uma família no amor de Oxalá, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor dos orixás, dos guias, mestres e mentores. E é isso que às vezes muita gente confunde. E aí quando atravessa essa barreira, acabou. Porque aí você não tem mais aquela relação de hierarquia. Você vira o melhor amigo de todo mundo e você acha que você pode ter coisas que os outros não têm por você ser amigo. Isso foge totalmente do trabalho de Umbanda, não é verdade? E os guias são muito éticos, né? Então, o papo de um guia, o papo que eu digo assim, a conversa quando ele tem com a pessoa que está se consultando com ele, é muito claro. Então o guia não vai passar a mão na sua cabeça se você fez algum erro, se você perguntou. Ele vai te falar a verdade, às vezes a verdade dói. É diferente o guia te falar a verdade e entre aspas, suposto guia te humilhar. Não existe esse tipo de situação. Guia espiritual, seja ele caboclo, boiadeiro, baiano, ele vai te falar a verdade. Ele vai te abraçar, ele vai te dar amor, mas ele vai te falar a verdade. Ele só vai te falar a verdade porque ele ama você, porque ele quer a sua evolução. Às vezes a verdade dói, dependendo do tipo de caminho que a gente está tomando a nossa vida. Mas se ele falou, ele está falando por algum motivo. Diferente de guia, entre aspas, que humilha na frente dos outros. Isso não existe, tá? Então se um guia usa a sua vida como exemplo abertamente, ou te chama a atenção abertamente de alguma coisa que, vamos dizer assim, não existe, bom, aí é uma coisa a ser muito analisada, porque se a gente tem que partir do ponto que a ética, o respeito, toda a espiritualidade vem de cima para baixo, vamos dizer assim, né, do plano espiritual para o nosso plano, se nós prezamos pela ética, pelo respeito, pelo caráter, se nós queremos isso na nossa vida e lutamos, os guias já têm isso faz muito tempo. Então é também um ponto a se pensar. Só mais uma coisinha rapidinho. Ponto muito importante também na ética de um grupo de trabalho mediúnico é que nós somos um grupo. O comprometimento é com o trabalho em grupo. Então, não deve haver cargos no sentido assim, eu não limpo o chão, eu não faço nada no terreiro a não ser tocar atabaque. Eu não faço nada no terreiro a não ser incorporar. Porque eu pago minha colaboração mensal e se eu estou pagando, eu estou prestando serviço. Não é a realidade, né? Quando você colabora com o terreiro, você está colaborando para manter a estrutura sagrada da tua casa, que te ampara. Então a colaboração, na verdade, é uma obrigação sua sim.
né? Porque tem dirigentes que têm vergonha, que têm um certo receio de pedir uma colaboração mensal, né? E isso não deve ocorrer, porque muitos terreiros fecham por falta de colaboração da família espiritual dos médiuns, né? Da família dos médiuns de trabalho, né? Porque eles não colaboram, fica tudo nas costas do dirigente. Tem dirigente que adora, né? Eu pago tudo, que sacrifício, aí já é problema de cada um. Mas a obrigação de um médium é ajudar, sim, a casa que lhe ampara espiritualmente, né? Temos que quebrar esse tabu, né? Porque sem dinheiro não tem casa. Como é que vai pagar o aluguel? Como é que vai pagar a vela? Como é que vai pagar produtos de limpeza? Né? E o médium que não serve para limpar o chão não serve para incorporar também. Porque é sinal que ele não aprendeu nada ainda no desenvolvimento mediúnico. O médium que não sabe lavar um banheiro de um terreiro, ele não deve nem entrar no grupo mediúnico. Porque se ele não serve para limpar o banheiro do seu terreiro, ele vai lá vestir branquinho e vai incorporar o caboclo, por quê? Ele é melhor do que todo mundo? Ou ele acha que ele é muito melhor para limpar banheiro do seu terreiro? Então, são coisas que o médium precisa pensar, né? A casa é dele, e tudo que tiver para fazer dentro de um terreiro é muito, muito, muito importante. Lembrando que ética é uma coisa que a gente tem que carregar na vida, né? Não só, a gente está falando aqui do comportamento do médium, nós como médiums dentro de um trabalho de Umbanda, mas não adianta você ter ética dentro do terreiro e fora dele você não tem. Então você tem que ter consciência de que ética, postura, caráter, você carrega para a vida, dentro e fora do terreiro. Então, uma coisa que é muito séria, a fofoca, a intriga, ela é um corrosivo da alma. A pessoa que vem para você e fala de uma outra pessoa, vai virar as costas e vai falar de você também. Então, não dê asas para isso, não dê abertura para que isso aconteça. Então, se alguém vier falar de uma outra pessoa para você, você fala, olha, irmã, obrigada, mas eu não estou interessada nessa informação. Não escuta, não compartilha. Ou então, se essa pessoa vem colocar uma situação que você vê que é uma situação meio complicada, você pode até dar um conselho para essa pessoa, mas nunca compartilhar de uma falação em vão. Seja de quem for e por qual motivo for. Isso é dentro e fora de casa. Caráter, verdade, são virtudes que um ser humano, para que seja honrado, tem que carregar. É verdade. E estamos numa nova era, né? Então, nessa nova era, nós buscamos conhecimento acerca de tudo. Nós temos uma fome de conhecimento, né? Principalmente nos assuntos que nós mais gostamos, né? Então, seria natural também buscar esse conhecimento dentro da religião, né? Então, o estudo da nossa religião hoje, para todos os médiuns de Umbanda, é essencial, é vital. Você entender sobre a sua religião, você buscar informações, né? É muito importante buscar informações acerca da sua religião. Não dá mais para o médium ficar alheio à sua religião, não saber nem explicar os fundamentos da sua religião, né? Isso para nós já não dá mais, né? Não dá mais para o médium trabalhar 30 anos, 40 anos, 50 anos na Umbanda e não saber porque bate cabeça, porque que serve ponto riscado, por que os guias fazem isso, aquilo, o porquê da ritualística, porquê da defumação, porquê vestimos branco e assim por diante. Então, o estudo é uma parte vital para o desenvolvimento mediúnico de um médium. Acho que hoje ficou bacana, né? O assunto, bacana, né? E agora nós vamos para as perguntas, mas antes das perguntas a Gisele tem uns recados aí. Eu vou começar pela promoção do Umbandistas. Como eu falei no programa passado, o Umbandistas vai presentear vocês. São 20 camisetas, o tema de ano novo, para vocês usarem aí na virada do ano, com muito axé. As camisetas são lindas, são 10 camisetas masculinas e 10 camisetas femininas. Então, para participar dessa promoção, o que você precisa fazer? Entra lá na fanpage do Templo Mãe Divina, as regras vão estar lá, mas basicamente você curte a fanpage e acessa o link para se cadastrar. Nome, e-mail, bem simples, e a gente vai estar divulgando o resultado dessa promoção no dia 13 de dezembro. Tá? Então pode entrar lá na fanpage que já está disponível para você a informação da promoção. Agora a agenda do templo. Toda quinta-feira tem atendimento aberto, começa às 8h30, vai até às 10h30. Lembrando que as senhas começam a ser distribuídas às 7h30
Então, tenta chegar mais cedo para poder sentar, dar uma respiradinha, pegar sua senha, tranquilo. Lembrando que amanhã, dia 30, tem um workshop de reflexologia podal. Então, para quem quiser e tem interesse nesse tema, já pode se cadastrar pelo site ou pode mandar um e-mail para contato@templomãedivina.com.br e fazer a sua inscrição, que ainda dá tempo. Agora, para o ano que entra, 2014, a gente tem uma turma de desenvolvimento que inicia no dia 29 de janeiro, que é uma quarta-feira, então todas as quartas-feiras, tá? A partir do dia 29 de janeiro, turma nova de desenvolvimento mediúnico. Também a gente está abrindo a turma de teologia, que começa dia 28 de janeiro, são terças-feiras, então todas as terças-feiras tem o Teologia de Umbanda. Para fevereiro, março, lá no templo você acha, na página do templo você já acha agenda até março de 2014. Então vem por aí o workshop de defesa psíquica, vem magia das cruzes, tem um monte de coisa bacana lá na agenda do templo para você estar consultando e se inscrevendo. Então é templomãedivina.com.br. Lembrando que o templo também tem os apps, a Apple e Android, para que você possa acessar do seu celular. Também você pode se inscrever pelo celular, é bem prático. A página do Umbandistas, que é umbandistas.com.br, está em pré-lançamento, se cadastra, logo vai ter mais promoção. Tem a página do Umbandas, que vai ser lançada também agora no começo do ano. Pode entrar lá e curtir a fanpage no Facebook. Todos têm fanpage, o Templo, Umbandistas, Umbandas, para vocês estarem se divertindo. Para quem quiser entrar em contato por telefone, aí vão os números, toma nota. 11 9 68 95 1978 9 68 95 1978. Esse telefone é claro. Para quem tem TIM, o telefone é 9 5360 0216. 5360-0216. Logo a gente vai estar com outras operadoras também para ficar mais fácil para vocês. Então vamos às perguntas. Só quero lembrar que foram muitas perguntas com assuntos muito parecidos, como incorporação inconsciente, consciente, semiconsciente, o que fazer, como se tornar inconsciente. Isso nós respondemos no decorrer do programa, né? Então nós separamos duas perguntas muito bacanas, assim, que eu tenho certeza que vai servir para muita gente também. Vamos lá, Gisele? Vamos. Só um adendo das perguntas. A gente recebe muitos questionamentos a respeito, eu frequento esse tipo de Umbanda, ou aquele tipo de centro. Pessoal, segue o que está no seu coração. Se você está numa vertente e quer ir para outra, vá, não tenha medo de mudar e seguir seu caminho, tá? A vertente real é a que você se afiniza. A certa é a que você se afiniza, é verdade. Bacana. Então, a primeira pergunta é da Fabiane. Ela fala assim: olá, eu gostaria de saber o que é o bocejo quando estamos na assistência em uma sessão. Já faço escolinha em um centro espírita universalista, mas é bem difícil para mim a incorporação. Eu vibro mesmo com um tambor. Estou à procura de uma casa para desenvolver na Umbanda também. Abraços. Obrigada, Fabiane. Bom, minha irmã, se você está procurando uma casa para se desenvolver, eu te convido para conhecer o nosso trabalho. Quarta-feira, né, como a Gisele falou, vai começar a ter, o ano que vem, uma turma de desenvolvimento mediúnico. E eu também vibro muito com o tambor, né? Acho que todos nós aqui, quando toca o tambor, nós vibramos, né? O ato de bocejar, quando você boceja, parece que é um prenúncio de um sono, né? Normalmente, quando você está cansado, você boceja. Mas nesse caso, o bocejar é quando o seu campo energético, o teu campo físico, relaxa, entra num estado de relaxamento energético, para que você possa receber a energia que o lugar, que o trabalho espiritual tem a te oferecer. Então, quando você boceja muito, que é o meu caso também, né? Quando eu começo a trabalhar mediunicamente, quando eu vou firmar um ponto, eu vou começar a incorporar um guia, antes de incorporar, eu bocejo muito. Porque é um estado em que o corpo entra de adaptação dessa energia divina, sutil. Então escorre lágrima mesmo dos seus olhos, porque quando escorre muita lágrima dos seus olhos, é a energia que ela vai se dissipando, energia que não é necessária no momento do trabalho. Ou no momento que você vai receber um passo, no momento que você
está lá em corrente vibratória. Então você já é muito natural. Não prenda, não fique com vergonha. Boceje mesmo, aquela boca do leão, sabe? Né? Aquela boca do leão mesmo, abra a boca mesmo, boceja. Não se sinta incomodada, porque é o seu corpo se adaptando a essa realidade de uma energia mais sutil, tá bom, minha irmã? É natural. Um monte de médiuns, um monte de pessoas que frequentam terreiros de Umbanda bocejam mesmo. Agora a gente vai para outra pergunta, que é da Maquele Rose. Obrigada, viu, Maquele? Ela mora em Florianópolis. Ela fala assim: moro em Florianópolis e ouvi a estreia do seu programa na Rádio Toques de Aruanda e gostei muito. Obrigada. Queria fazer uma pergunta para o próximo programa. Você pode me ensinar a fazer uma firmeza para meu Exu e Pombagira? Embora eu ainda não saiba o nome deles, mas sinto muito respeito e carinho por eles. Obrigada. Então, Maquele, uma dica para você nesse sentido, e a gente vai ter programa assim falando sobre o que a gente pode estar fazendo para os nossos guias quando a gente sente essa vontade de dentro do coração de fazer uma firmeza, de um contato mais próximo. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é quais são as orientações da casa, do templo que eu frequento. Se o dirigente do templo ensinou ou pediu para que vocês firmem o Exu, firme a Pombagira em casa, da forma que ele ensina, aí tem que seguir os ensinamentos da casa, porque onde você frequenta é a casa que toca seu coração, e a gente tem que também reverenciar toda essa energia e tudo isso que você vivencia nessa casa, respeitando os procedimentos dela. Agora, se você ainda não recebeu nenhuma orientação a respeito disso, o que você pode estar fazendo sempre é acendendo uma vela, colocando uma bebida que o seu Exu e a sua Pombagira gostem, aquilo que você sente, né? E assim você pode oferecer um charuto, coisa simples, para que você possa começar essa oferenda. É isso aí, Gisele. E lembrando que, caso você não frequente nenhuma casa ainda, na pergunta você diz, né, que você não conhece ainda seus Exus e Pombagiras. Se você não frequenta nenhuma casa ainda, acende uma vela lá, vermelha e preta. A Pombagira, a vibração de bebida dela é a champanhe vermelha, o rosé, o Exu é a pinga. Você acende um cigarro para a Pombagira, um charuto para o Exu, e pede a bênção deles, com certeza você vai receber o axé. Normalmente se faz essa firmeza fora de casa. Se você tiver apartamento, na área de serviço, tá bom? Mas tem várias outras situações. Se você tiver uma situação diferente dessas duas que eu comentei aqui, mande uma outra pergunta que eu te respondo via e-mail, tá bom? E é isso aí. O Nicolas, ele falou uma coisa muito bacana também, que é a oferenda principal, né, Nicolas? Qual que é? Na verdade, o ato de oferendar ou firmar, ele é um ato mágico na nossa religião de extrema importância, né? Mas acho que a firmeza, a raiz dela começa quando você ama e respeita os seus guias. Essa é a raiz de toda firmeza, de toda oferenda e de todo assentamento de Umbanda. Muito bacana. Então agora nós estamos já com o tempo estourado, né? Vocês querem falar mais alguma coisa antes de terminar o programa? Não. Gisele, Nicolas? Perfeito. Tá perfeito. Então agora, eu normalmente faço uma oração de encerramento, mas eu vou falar a palavra do seu Zé, porque essa palavra do seu Zé é uma coisa bem bonita mesmo e que fique no coração de todos, tá bom? O amor é o amor. Quem ama sente o sagrado na alma, mesmo que o amargo esteja presente. O doce do amor prevalece quando quem ama, ama sem medida. Amar alguém é um milagre que Deus criou para nos lembrar que no fim das contas, o que resta é o amor, e que amar ultrapassa barreiras do tempo e da vida. Ame, ame e ame. Saravá, seu Zé. Nossa, é uma oração, né? É uma oração, é verdade. Uma grande oração. É fantástico. E no próximo programa, o assunto é: qual a nossa relação com os nossos amados orixás, né? Como devemos nos relacionar na Umbanda com os nossos amados orixás? Eles estão na pedreira, na cachoeira, nas matas, nos rios, nos mares, ou eles estão também nesses pontos de força e dentro de nós também, né? Como chamar os orixás para nossas vidas, né? De uma forma
verdadeira, de uma forma natural, né? Porque nossa religião é natural e tudo deve ser de forma natural. Então, qual é a relação? Como deve ser a relação nossa com os nossos amados orixás? E não esqueçam de enviar suas perguntas. Acesse lá templomãedivina.com.br, na página Contatos, e envie suas perguntas para a gente. É isso aí. Então, ficamos aqui muito felizes, agradecemos a grande audiência dos nossos ouvintes, o carinho e o respeito que vocês têm por nós não tem preço. Muito obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, como o Marcelo falou, pelo carinho, e um grande beijo a todos. Um grande beijo, obrigada, e até o próximo programa. E a palavra final desse programa é gratidão, né? A gratidão é essencial de nós para com nossos ouvintes. Gratidão real, gratidão do fundo dos nossos corações. Axé. Axé. Né? Que luz é essa? Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento Umbandas. Conheça, curta e acompanhe a página mais completa de conteúdo umbandista do Facebook. Acesse www.facebook.com/umbandas e o site www.umbandas.com.br. Conheça também a maior loja virtual de moda umbandista. Acesse www.umbandistas.com.br. Por cima do mar, clareou. Por cima do mar, irradiou. Eu pedi a mamãe.